Oi pessoal, aqui é a Manoele. Chegamos ao último módulo da unidade 2, que é sobre raízes de polinômios. Eu dividi o módulo em 2 vídeos. Então, neste primeiro vídeo, nós veremos como podemos usar teoremas e outros conceitos de álgebra para nos ajudar a localizar as raízes de polinômios. E no próximo vídeo, nós veremos como modificar o método de Newton para deixá-lo mais otimizado para determinar as raízes de polinômios. Então, vamos lá aos vídeos. Vamos dar início ao módulo 7, Raízes de Polinômios, com o tema de localização de raízes. Os objetivos deste vídeo são utilizar teoremas e outros conceitos de álgebra para nos ajudar a localizar raízes de polinômios. Vamos iniciar o assunto definindo o que é um polinômio. Polinômio de grau n vai ser escrito dessa maneira: Pn de x, que é igual a soma dos coeficientes multiplicado por x elevado à potência. Então, fica a índice 0 mais a índice 1x mais a índice 2x2 mais a índice 3x3 e assim por diante até chegar no a índice nxn. E o a índice n tem que ser obrigatoriamente diferente de 0 ou então não vai ser um polinômio de grau n. Por exemplo, seja o seguinte polinômio de grau 3, 7x3 mais 2x2 menos x menos 9. Quais são os coeficientes desse polinômio? O a índice 3 é igual a 7, o a índice 2 é igual a 2, o a índice 1 é igual a menos 1 e o a índice 0 é o menos 9. A gente vai ver que quando a equação que a gente quer solucionar for um polinômio, a gente pode obter informações importantes sobre essas equações através de teoremas e outros conceitos de álgebra. Elas vão nos ajudar principalmente na localização e na classificação dos tipos de zeros. Então vamos começar aqui com localização de raízes. Vamos ver o nosso primeiro teorema, né? O primeiro teorema que vai nos ajudar é o teorema fundamental da álgebra. Provavelmente ele já é bem familiar de vocês, né? Ele diz que se Pn de x, né, é um polinômio de grau n, onde n é maior ou igual a 1, ou seja, eu posso escrever naquela notação que a gente viu há instantes atrás, com os coeficientes a índice i reais ou complexos, e com a índice n diferente de 0, né? Ou seja, ele tem que ser um polinômio de grau n. Então, Pn de x tem, levando-se em consideração a multiplicidade, exatamente n raízes. Então é aquilo que muita gente já sabia, né? Que se dado um polinômio de grau n, ele vai ter n raízes. Isso levando em conta a multiplicidade, ou seja, pode ser que existam raízes múltiplas iguais. O próximo conceito que a gente vai aprender é a regra de sinal de Descartes. Ela vai ajudar a determinar o número de zeros reais de um polinômio com coeficientes reais. Então, na regra de Descartes diz o seguinte: dado um polinômio com coeficientes reais, o número de zeros reais positivos p desse polinômio não excede o número v de variações de sinal dos coeficientes. Além disso, v menos p é inteiro, par e não negativo. Vamos fazer aqui alguns exemplos para deixar isso mais claro. No primeiro exemplo, eu tenho esse polinômio de grau 5, que é igual a 2x5 menos 3x4 mais 4x3 mais x mais 1. Então, a primeira coisa que a gente faz anotar, né? Vou colocar aqui embaixo, vou anotar quais são os sinais dos coeficientes desse polinômio. Então fica 2x5 é positivo, menos 3x4 negativo, menos 4x3 negativo, aí mais x positivo, mais 1 positivo. E aí o próximo passo é, olhando esses sinais em série, observar onde há uma variação de sinal. Então, se a gente vê aqui na primeira, entre positivo e negativo existe uma variação, aí negativo e negativo não tem, negativo e positivo existe outra variação. Então, aqui neste polinômio, o número v de variações de sinais é igual a 2. Então, a partir disso, eu posso concluir que o meu p pode ser, pela regra do sinal de Descartes, v menos p tem que ser par, não negativo e não excede o número v de variações de sinais. Então, v menos p só pode ser 0 ou 2, certo? De acordo com esse valor de v aqui. Então, se v menos p for igual a 0, o meu p vai ser igual a 2, ou se v menos p for igual a 2, então o p vai ser igual a 0. Ou seja, nesse exemplo, este polinômio possui 0 ou 2 raízes reais positivas.
Veja que nem sempre essa regra vai dizer uma coisa conclusiva. Nesse exemplo, ela me deu apenas duas possibilidades, 0 ou duas raízes positivas. Nós precisamos de mais informações para poder identificar qual vai ser mesmo a resposta exata, né? Se vai ser 0 ou duas raízes, certo? Vejamos o próximo exemplo. No próximo exemplo é um polinômio de grau 3, né? Que é o x3 menos 9x2 mais 33x menos 65. Então, vou fazer a mesma coisa, né? Vou escrever aqui embaixo, colocar aqui em evidência os sinais. Então, é positivo, negativo e negativo. Quantas variações de sinais a gente observa aqui? Então, entre positivo e negativo tem uma, entre negativo e positivo tem outra, e entre positivo e negativo tem outra. Ou seja, meu número V de variações de sinais é igual a 3. Então, fazendo do mesmo jeito. Qual vai ser o valor de P nesse caso? V menos P tem que ser par, não negativo, e não exceder o valor 3, né? Então, V menos P pode ser igual a 0. Aí, nesse caso, meu P vai ser igual a 3. V menos P vai ter que ser igual a 2, né? Não pode exceder o 3. Então, nesse caso, meu P vai ser igual a 1. Ou seja, nesse exemplo, esse polinômio ele vai possuir uma ou três raízes reais positivas, ok? Então, da mesma forma que o anterior, não foi uma resposta exata, né? Ele me deu aqui duas possibilidades. Vejamos mais um exemplo. Agora um polinômio de grau 7, P7 de x aí é o x à sétima mais 1. Então, vamos escrever aqui os sinais, os dois deu positivo, ou seja, não existe uma variação de sinal, e o meu V vai ser igual a 0. Então, nesse caso, qual vai ser o meu valor de P? P, a partir da regra, né, V menos P tem que ser par não negativo e não exceder o número V, então V menos P obrigatoriamente vai ter que ser igual a 0, tá certo? Então, nesse caso, o meu P também vai ser igual a 0. Agora, né, nesse caso, a resposta foi exata. Esse polinômio não possui raízes reais positivas, ok? 0 raízes. Então, nós vimos o caso da regra de sinal para as raízes positivas e para as negativas. Para determinar o número de raízes negativas, que eu vou chamar aqui de neg, nós vamos tomar o polinômio de menos x e vamos usar a regra normal para raízes positivas. O que significa fazer o polinômio de menos x? Eu vou trocar o sinal dos coeficientes que multiplicam potências ímpares, tá certo? Vamos ver aqui os exemplos, né? Os mesmos exemplos anteriores. Primeiro exemplo, né, que é o polinômio de grau 5. Então, a primeira coisa que eu faço é escrever o polinômio de menos x. Então, como eu falei, eu vou trocar o sinal dos coeficientes que multiplicam potências ímpares. Então, 2x5 vai ficar menos 2x5, menos 3x4 fica igual, aí 4x3 vai trocar, vai ficar mais 4x3, o mais x também vai trocar, vai ficar menos x mais 1. E aí sim eu coloco os sinais em evidência, né, e procuro pelas variações de sinal. Então aqui nós temos 1, 2, 3 variações de sinais. Com isso, meu V fica igual a 3, e aí a gente já viu o caso semelhante. Nesse caso, meu neg vai ser, né, se o V menos o neg for igual a 0, o meu neg vai ser igual a 3. E se o V menos o neg for igual a 2, então meu neg vai ser igual a 1. E com isso, a gente pode concluir que esse polinômio vai ter uma ou três raízes reais negativas, tá certo? Próximo exemplo é o polinômio de grau 3, então fazer a mesma coisa, calcular que o P3 de menos x fica menos x à terceira, menos 9x ao quadrado, menos 33x, menos 65. E aí o número de variações de sinais, a gente vê aqui logo que vai ser 0, ou seja, esse polinômio, né, fazendo o V menos o neg, não pode exceder o V, então o meu neg aqui também vai ser 0. Ou seja, esse polinômio não possui raízes reais negativas. Vejamos outro exemplo, que é o polinômio de grau 7, né? x7 mais 1. Então aqui eu vou fazer o P7 de menos x também, e ficou menos x7 mais 1. Colocando os sinais aqui em evidência, ficou menos o mais, uma variação de sinal. Nesse caso, meu V vai ser igual a 1, ou seja, o V menos o neg tem que ser par não negativo e não exceder 1. Então, se V menos o neg for igual a 0, então o neg tem que ser 1.
possui apenas uma raiz real negativa. Ou seja, no caso específico de P7 de x, ele não tem raiz real positiva, o zero não é raiz e tem apenas uma raiz real negativa. Então, como ele tem 7 raízes, ele vai ter 3 raízes complexas conjugadas. Tem outros teoremas que podemos usar, são teoremas que nos dizem as regiões do plano que contêm zeros de polinômios. Então, o primeiro teorema, que é o teorema 1 da localização no círculo, ele diz o seguinte: se Pn de x é um polinômio com coeficientes a índice k, com k variando de 0 até n, então o Pn de x vai ter pelo menos um zero no interior do círculo centrado na origem e de raio igual ao mínimo dessas duas variáveis que a gente vai calcular, que é o ρ1 e o ρn, onde o ρ1 vai ser igual ao n, né, que é o grau do polinômio, que multiplica o módulo do coeficiente a índice 0 sobre o módulo do coeficiente a índice 1, e o ρn vai ser, esse n também é o grau do polinômio, raiz enésima de módulo do a índice 0 sobre o módulo do a índice n. Então, a gente calcula essas duas variáveis, vê qual é a menor delas, e aí a gente desenha um círculo centrado na origem com o raio desse menor, e aí a gente garante que tem pelo menos um zero nesse interior. O problema aqui, pessoal, que pode confundir, é porque esse zero não necessariamente vai ser real. Vejamos aqui um exemplo. Então, eu quero calcular, né, aplicar esse teorema 1 da localização do círculo a esse polinômio de grau 5, que é o x5 menos 3.7x4 mais 7.4x3 menos 10.8x menos 6.8. Anotar logo aqui os coeficientes de interesse, né, que é o primeiro grau do polinômio, que é 5, o a índice 5, que é 1, o a índice 0, que é o menos 6.8, o a índice 1, que é igual a menos 10.8. Então, a gente escreve, né, calcula os valores de ρ. Então, ρ1 vai ficar 5, que multiplica 6.8 dividido por 10.8, que deu aqui arredondando 3.1481. E o ρ5, né, que é a raiz quinta de 6.8 dividido por 1, que deu igual a 1.4672. Ou seja, o ρ5 é menor do que o ρ índice 1. Né? Então, eu vou utilizar o valor de ρ5 para traçar esse círculo de raio ρ5. Então, nesse caso, P5 de x tem pelo menos um zero real complexo nesse círculo de raio 1.4672, ok? Então, esse é o primeiro teorema. O segundo teorema, que é o teorema 2 da localização no círculo, ele diz o seguinte: se Pn de x é um polinômio com coeficientes a índice k, com k variando de 0 até n, e se eu calcular uma variável r, que vai ser aproximadamente igual a 1 mais o máximo de, olhando para os coeficientes desse polinômio, né, calculando a razão aqui do módulo de a índice k sobre a índice n, onde esse k vai variar de 0 até o n menos 1, eu vou calcular todas essas frações, vou pegar a maior delas, somar com 1, e aí eu calculo essa variável r. Então, cada zero, ou seja, né, todos zeros de Pn de x, vão se encontrar na região circular definida por esse raio r, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Suponha que eu tenho meu polinômio P3 de x, que é o x à terceira menos x ao quadrado mais x menos 1, né, onde meu n é igual a 3, o a índice 3 dá 1, o a índice 2 dá menos 1, o a índice 1 é 1 e o a índice 0 é menos 1. Então, eu vou calcular aqui essas frações, né, em módulo. Então, começando com a índice 0, módulo de a índice 0 sobre módulo de a índice 3 deu 1. Módulo de a índice 1 sobre módulo de a índice 3 também dá 1, e módulo de a índice 2 sobre o módulo de a índice 3 também dá 1. Então, ou seja, o maior deles é 1, não é isso? Então, vou somar com 1 e calculo meu raio R. E aí, nesse caso, o R dá 2, ou seja, todos os zeros, né, do polinômio P3 de x vão se encontrar num disco, né, no plano, centrado na origem com raio 2. Então, a gente pode, nesse caso específico, a gente pode desenhar aqui que os zeros do polinômio, né, primeiro x1 dá 1, a única raiz real positiva, tá certo? Se você aplicar aqui a regra de Descartes, você vai descobrir isso. E aí ele possui duas raízes, né, um par de raízes complexas, né, que é o i e o menos i. E aí, se a gente for desenhar o círculo, todas elas estão contidas dentro desse círculo de raio 2, ok? Então, era isso que eu tinha para falar neste vídeo. Vamos ver aqui um resumo de tudo que a gente viu. Nós utilizamos teoremas e outros conceitos da álgebra para localizar raízes de polinômios, entre eles o teorema fundamental da álgebra,
a regra de sinal de Descartes e os teoremas dos círculos. No próximo vídeo, nós vamos ver que ferramentas também podemos utilizar para acelerar o processo de determinar as raízes quando a equação que eu quero resolver for polinomial, ok? Então era isso, obrigado por assistir o vídeo e nos vemos no próximo vídeo.